Como tecnologias baseadas em inteligência artificial podem me ajudar com meu processo de desenvolvimento de coleções? Neste vídeo, vamos entender melhor alguns pontos da tecnologia que podem ser poderosas ferramentas para nosso trabalho como bibliotecários. Mas primeiro, o que é mesmo desenvolvimento de coleções? O desenvolvimento de coleções é um processo de trabalho que tem como meta ampliar o acervo de obras, livros, periódicos, disponíveis aos usuários de uma biblioteca, sempre dentro de critérios e regras definidos pela instituição. Também pode identificar quais títulos não são mais necessários no acervo. Tô entendendo. Me fala mais sobre como isto funciona, por favor. Claro. Vamos focar no problema mais comum, que é ampliar um acervo criteriosamente. Uma estratégia possível de trabalho é, inicialmente, determinar as características do acervo, quais obras, datas, edições e quantidades, e como as obras estão organizadas em um determinado sistema de classificação. Isto poderia ajudar a determinar o estado geral do acervo da biblioteca e assim ter uma melhor perspectiva sobre quais novas obras ou novas edições devem ser integradas ao acervo. Entendeu? Então, nesta estratégia, eu preciso compreender melhor meu acervo e extrair informações que serão úteis para ajudar a contrapor novos livros candidatos ao acervo. Pode dar um exemplo disto na prática? Imagine como exemplo uma biblioteca de uma faculdade de psicologia, onde o curso mais famoso e concorrido é o de psicologia infantil. Nesta biblioteca, haverá muito provavelmente o critério de prioridade de livros atualizados na área de psicologia infantil, resultando talvez até em quantidades maiores que os livros de política, ciências naturais e outras áreas. Tomando como exemplo no sistema CDU, a classe 1, Filosofia e Psicologia, deveria ser o mais completa e atualizada possível para atender às demandas dos professores e alunos na faculdade. Mas como fazer isto na prática, já que bibliotecas podem ter milhares e até centenas de livros? Sem falar que novos livros alteram mensalmente o balanço dos livros e quantidades nas classes do sistema classificatório adotado. Por um lado, atualmente, bibliotecas quase sempre fazem uso de sistemas informatizados para cadastrar as obras de seu acervo, catalogar e indexar. Tais sistemas, tradicionais e baseados em bases de dados, normalmente terão informações sobre todas as obras e o estado geral do conjunto. Porém, nem sempre será simples extrair estas informações destes sistemas, a fim de apoiar o processo de desenvolvimento de coleções. Além de possíveis limitações dos sistemas adotados, a dificuldade se deve também à inerente complexidade dos esquemas e sistemas classificatórios das obras no acervo. Vejamos um pouco mais sobre a classificação dos livros no acervo, porque vai nos ajudar a entender melhor todo o processo. A visualização de como as obras do acervo estão organizadas no sistema de classificação adotado pela biblioteca é um indicador natural das áreas do conhecimento que a biblioteca prioriza no acervo. Por exemplo, se a maioria das obras pertence à classe 330, CDD, sabemos que é uma biblioteca que prioriza a área da economia, o que pode ser um critério para analisar novas obras candidatas desta área, como vimos no exemplo anterior. Porém, é importante lembrar que sistemas de classificação podem não ser tão simples assim. Tomemos como exemplo a classificação decimal de Dewey, provavelmente ainda a mais utilizada no mundo todo. Apesar da aparente simplicidade da divisão em 10 classes, cada classe pode se estender hierarquicamente, de forma praticamente infinita. Os números correspondentes à classificação de uma obra não têm tamanho máximo definido. O resultado disso é que um acervo pode ter centenas e até milhares de códigos diferentes para categorizar o acervo. Além disso, novas obras candidatas a integrar o acervo normalmente ainda não foram classificadas nos moldes do sistema de classificação adotado pela biblioteca. Então você está me dizendo que pode ser difícil extrair dos sistemas informações sobre os livros, que o sistema de classificação tipo CDD são complexos e que tudo isto muda com a entrada de novos livros na biblioteca mensalmente. Posso concluir, então, que é bem difícil adotar a estratégia de identificar os livros e suas classes como ajuda para o processo de desenvolvimento de coleções, certo? Correto.
E é neste ponto que tecnologias baseadas em IA podem ser uma alternativa eficiente e confiável para visualizar a estrutura de um acervo e suas obras. Usando técnicas de aprendizado não supervisionado, anote este termo técnico. É possível, com razoável precisão, visualizar como as obras de um acervo de biblioteca estão organizadas em grupos, ou clusters, não necessariamente no padrão de classificação da biblioteca, mas numa forma bastante útil para identificar que obras o acervo prioriza, em quais quantidades. E mais importante, como novas obras se encaixam nesta estrutura. A base para a mágica, entre aspas, acontecer é matemática, e acontece com a transformação de termos, no nosso caso, metadados sobre livros, em representações numéricas. Há algoritmos, então, que conseguem agrupar os termos em grupos, por proximidade geométrica espacial. É preciso escolher previamente quantos grupos deverão ser formados. O resultado é o agrupamento dos metadados originais no número de grupos pré-informados. Para compreender melhor ainda, considere que o bibliotecário possui milhares de informações sobre livros, metadados. Entre os metadados estão o título da obra, autor, os termos da indexação, o código de classificação. Agora, considere estes metadados representados na forma matemática como números. Digamos que todos os livros que possuem título psicologia terão similaridade matemática e aqueles que têm a palavra psicologia no título e na palavra-chave principal terão mais similaridade ainda. Há muitos outros detalhes técnicos e nuances que estão fora do escopo deste vídeo, mas essencialmente é assim que a técnica funciona. Uma primeira conclusão sobre o que mostramos é que novos livros candidatos ao acervo, após um tratamento mínimo, podem então ser comparados a outros no mesmo grupo, de forma que começam a surgir critérios para decidir se ele deve, ou não, ser integrado ao acervo. Uma segunda conclusão desta estratégia, baseada em tecnologia de IA, é sobre o aumento da rapidez e eficiência do processo. Imagine um grupo de 2 ou 3 bibliotecários analisando um acervo com 10 ou 20 mil obras, a fim de determinar mensalmente como as obras estão estruturadas no acervo, quantas em cada classe, subclasse, ano e edição das obras. Bem, utilizando técnicas como exemplificado, isto pode ser feito em algumas horas, ou menos, dependendo dos recursos disponíveis. Isso é possível mesmo num acervo com 100, 150 mil, ou até mais itens. Por último, é importante concluir que simplificamos aqui o processo de desenvolvimento de coleções, que tem muitas nuances e outros detalhes técnicos importantes. Há também metodologias específicas disponíveis para este processo de trabalho. A alternativa de ferramentas com IA e agrupamento das obras do acervo é apenas mais uma ferramenta disponível para o bibliotecário, que, em última análise, terá que supervisionar e tomar todas as decisões do processo.